Olá, boa noite. Vamos começar mais um dia. Oi, Diego. Diego já chegou. Vou esperar o pessoal tá entrando aí. Vou te chamar, Diego, que assim já entra seus amigos e os meus. Oi, Oi, Carla, tudo tudo bom? bom? Deixa eu arrumar minha luz aqui, ver se Gente, a melhora. minha luz tá muito estourada. Fala pra mim se tá muito Não, sua estourada. luz está ótima. Eu é que tô no escuro aqui. E aí, tudo bom? Tudo certo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Obrigadão Imagina, mesmo, de verdade. eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, falar um pouco dessa nossa área aí, né? Como é que a Oh, gente está passando por esse momento. tô aqui tentando ajeitar a luz, deixar a luz. Ajeitar aí tua luz, o pessoal tá chegando, né? Tá avisando lá. Depois você ainda tem mais live, né? Às 20h30 tem a live da Maria Zilda Bethlen, hoje com o Herbert Azul, cantor, que vai estar na live dela. E aí deu. Aí hoje são só essas duas. Amanhã é que eu tenho a live lá no canal Papo Arte, no No Papo YouTube, Arte também, né? com o porteiro Walt Disney, o Alexandre Lino, com a O gente. Alexandre Lino, ele foi meu aluno na pós-graduação. Sério? Sério? Ah, ele é Caraca, maravilhoso. ele é incrível, ele é incrível. Aí ele vai abrir a live com a gente, com o porteiro Walt Disney, e depois a gente vai bater um papo com ele. Vai ser bem legal. Ah, eu vou assistir. Eu adoro o Lino. Eu amo o Lino é maravilhoso. Vamos começar, então o pessoal já está chegando aí. Vamos começar conversando. Vou apresentar o Diego de Lima, que ele é ator e produtor de elenco, né? Em São Paulo, né? Você está mais em Em São São Paulo. Paulo, eu sou gaúcho, mas eu moro em São Paulo. E aí eu queria que você começasse contando se você atua nas duas áreas, ainda como ator e produtor de elenco, ou se você tá só como produtor de elenco e como é que foi que surgiu a produção de elenco aí na sua vida. Então, eu faço as duas áreas, né? Eu trabalho tanto como ator quanto como produtor de elenco. E foi muito louco, porque eu nunca quis. Eu sou ator desde 2002, foi quando eu fiz o meu primeiro curso de teatro. Então já vão aí 18 anos como ator. E eu nunca pensei, nunca imaginei que eu fosse me tornar um produtor de elenco ou trabalhar com produção de elenco. Aí, em 2011, eu ajudei o pessoal da produção da novela Vida da Gente, que estava sendo gravada lá em Porto Alegre. Eu ainda morava em Porto Alegre na época. E aí, por conta dessa ajuda, tinha uma amiga minha, que hoje é uma grande amiga minha, a Dani Fogliato, que é uma produtora de elenco lá de Porto Alegre. Ela estava precisando de um assistente para ajudar ela no filme O Tempo e o Vento, com a direção do Jaime Monjardim. E aí ela ficou sabendo do meu nome por conta de eu ter dado essa força, essa ajuda nas gravações iniciais da novela Vida da Gente. E aí ela me convidou. E aí, a partir daí, as coisas começaram a acontecer. Eu trabalhei e fiz assistência de elenco para ela no Tempo e o Vento, em 2012, 2011 para 2012. Um trabalho de 7 meses de trabalho, um trabalho árduo. Foram 4 meses de pré e 3 meses de filmagem, porque o filme era muito grande, né? Com um elencão, assim, a gente tinha Thiago Lacerda, Marjorie este ano, Fernanda Montenegro. Fernanda Então, Montenegro, só a Fernanda Montenegro não, já... só a Fernanda Montenegro, ter trabalhado com ela, para mim, foi uma honra, assim. E eu emendei 2 trabalhos com ela, porque acabou o Tempo e o Vento, a Dani me chamou para um institucional lá em Porto Alegre, da emissora local, e a Fernanda Montenegro estava nesse institucional também. Então eu emendei os 2 trabalhos, fiz 2 trabalhos com ela na sequência. E aí, quando acabou isso, eu me mudei para São Paulo, aí comecei a trabalhar só com produção de teatro, e pegando um ou outro trabalho como ator, fazendo teste e tudo mais. E aí, em 2014, me surgiu a oportunidade, através da Mônica Catalani, que é uma grande diretora de produção. Ela me convidou, me fez um convite irrecusável, que era para assinar a produção de elenco da série Animal, que agora está no Globoplay, mas na época passava no GNT. E, em troca, eu teria um personagem na série. E foi Ai, aí que que eu máximo! comecei. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o Paulo Nascimento, que é um diretor gaúcho, mas que faz projetos aqui em São Paulo também.
E de lá para cá eu tenho feito todas as produções de elenco dele, sempre com essa troca. Ele sempre acaba me dando um personagem, claro, um personagem pequeno, porque não tem como você fazer as duas funções, ter um personagem grande fazendo, não dá para você pegar as duas coisas. E aí comecei e continuei fazendo. Já fiz vários longas com ele, séries e tal. Aí tive a oportunidade de assinar a produção de elenco de um outro longa do Jaime Monjardim, aí não como assistente, assinando mesmo, que vai estrear ano que vem, que se chama Avental Rosa, que concorreu no Festival de Cinema de Gramado. E aí comecei a fazer vários trabalhos. Aí ano passado eu fiz o longa, assinei como platô, que eu nunca tinha feito, nunca tinha trabalhado como platô no cinema. É uma função super complicada, difícil. Aí me chamaram, eu acabei aceitando o desafio, meio assim, meio a contragosto. Explica aí para o pessoal que não conhece o que é essa função. Então, o platô, ele na real, ele é como se fosse um gerente de set, né? Ele trabalha lado a lado com o diretor e a diretora de produção. Então, ele que vai junto com o diretor e a diretora de produção, pegar e determinar os horários, ficar em cima, controlar o tempo para não estourar, ficar lá com o assistente de direção batendo a ordem do dia, enfim, montando toda essa estrutura. É o gerente do set. Ele vai abrir o set, ele é o primeiro a chegar no set de filmagem, o último a sair, porque ele tem que verificar que está tudo em ordem e sair, verificar se está tudo, se deixou tudo em ordem dentro da locação, tudo mais. Então ele trabalha praticamente com todas as frentes, passando todas as informações para a diretora de produção e para o diretor. Ele é um braço direito dos dois. Assim. É uma super responsabilidade, né? Um trabalho triplicado. É uma responsabilidade. Eu lembro, tem uma história muito interessante nesse filme, que para mim foi muito marcante. Assim. A gente estava gravando, o longa O Garoto foi todo rodado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e aí teve um dia que a gente ia gravar numa fazenda, num hotel, era meio que um hotel, meio uma fazenda, assim. A locação era lá. E ficava tipo, a quase 1 hora de deslocamento de Petrópolis. E a gente acordou às 6, a gente tinha que sair para o set às 7 da manhã. A gente foi dormir, eram umas 11 horas, e estava caindo um temporal em Petrópolis. E lá, para chegar nesse hotel, a gente tinha que pegar a estrada de chão, era muito íngreme, a gente tinha um ônibus. E aí todo mundo ficou assim, o diretor e a diretora de produção se reuniram comigo e disseram, gente, a gente vai ter que cancelar a diária de amanhã, não tem como se continuar esse temporal e tal. Aí eu peguei e disse assim, vamos fazer o seguinte, eu acordo às 5 da manhã, a equipe ia deslocar às 7, eu acordo às 5 da manhã e eu vou para lá, mesmo que esteja chovendo, eu vou para lá, porque se lá não estiver chovendo, a gente vai, porque pode estar chovendo aqui, não está chovendo lá. E aí, às 5 da manhã, quando eu acordei, estava um temporal, mas um temporal muito pior do que o da noite anterior. O diretor me ligou, ele acordou às 5 da manhã comigo, ele me ligou e disse, Diego, não vai, a gente vai cancelar a diária. E aí eu disse, deixa eu ir, porque é minha função ir, eu vou de carro até lá e vou verificar se lá está chovendo, não vamos fazer o máximo para não perder essa diária. E aí eu fui meio que a contragosto, que o diretor estava preocupado comigo por conta da chuva e tal. E eu fui. E aí foi muito louco, porque na estrada mesmo, lá não estava chovendo. Então a chuva já estava parando no meio da estrada, porque lá não estava chovendo. E quando eu cheguei lá, tinha chovido na noite anterior, mas naquele momento não estava chovendo e a estrada estava perfeita. E aí eu cheguei lá, liguei para o diretor e disse, pode vir. E aí toda a equipe foi, a gente gravou e teve uma diária espetacular. Então, o platô, ele faz essa função de fazer essa frente, de tentar solucionar os problemas, sempre, óbvio, né? Com o aval do diretor e da diretora de produção, que são os cabeças de equipe. Agora, explica como é que é o processo da produção de elenco. Você falou que tem a pré-produção, né? Você trabalha na pré-produção e depois durante o desenvolvimento da obra lá do produto. Como é que é nessa pré-produção? Você recebe os perfis? Você já recebe quais atores que você tem que buscar? Como é que funciona isso? Então, depende muito de trabalho para trabalho. Por exemplo, eu trabalho com o Paulo Nascimento, que é um diretor que a gente acabou se tornando amigo já faz 6 anos. Então, todos os projetos em que possam vir a ser viabilizados,
ele pega e me manda o roteiro, e aí eu vou junto com ele, decupando, ligando para ele, a gente vai conversando e debatendo sobre os personagens. Mas existe esse processo, que eu vou até explicar sobre uma outra série que eu fiz, como é que foi com relação a ele. Mas fora esse processo, também existe o processo de você ser contratado para uma obra como produtor de elenco, e aí você não conhece ou nunca trabalhou, já trabalhou, mas você foi contratado para aquela obra específica, para trabalhar com aquele diretor específico. E aí sim, aí inicia a pré-produção, aí nessa pré-produção você vai receber esse roteiro, a pré-produção às vezes dura de 1 mês a 3 meses, 4 meses, depende do tamanho do projeto, do número de elenco e locação e tudo mais, tudo que envolve o projeto. E aí você vai trabalhando junto com o diretor, dando indicações para o diretor de quem que você acha mais viável para determinado personagem, fazendo esse bate-papo com o diretor mesmo, para o diretor poder escolher o ator que ele quer. E aí vai apresentando material, se for necessário, se abre teste. Eu, particularmente, sou um produtor de elenco que eu não gosto muito de teste, porque eu acho que o teste... Você pode ser um baita ator e chegar para fazer um teste, não estar num dia legal e não mandar bem. E você pode igual ser um prova da escola, né? Igual prova da escola. Ou você pode ser um péssimo ator e aí chegar ali para fazer o teste, mandar super bem e acabar sendo aprovado e na hora não render. Então eu prefiro muito mais. Não que eu seja contra teste, eu não sou contra teste. Mas o meu trabalho, se for necessário, a gente vai abrir teste. Já abri vários testes, inclusive. Mas eu acho que você analisar o material dos atores é muito melhor do que você avaliá-los através de um teste, entendeu? A Lu Malcher tá falando que te conheceu na live do Wendel. Do Wendel, outro queridão. Eu adoro. E ela disse que ela odeia teste. Eu como ator também odeio. E aí, então o que acontece? Você vai pegar esse roteiro, você vai decupar enquanto produtor de elenco esse roteiro, colocando lá, tem esse personagem é maior do que esse, vai conversando com o diretor e apresentando as opções dos atores que você acha que são mais interessantes de acordo com o que o diretor pensa com relação àquilo. E a outra forma, que é o que eu faço com o Paulo Nascimento, o que acontece? Como eu já tenho esse trabalho com o Paulo há anos, eu já sei mais ou menos o que ele pensa, ele já sabe como é que funciona o meu trabalho, é um outro processo. Então, por exemplo, tem a série Chuteira Preta, que eu fiz tanto como ator quanto como produtor de elenco, que está na Amazon Prime, que é uma série que fala sobre o submundo do futebol, com a direção e o roteiro do Paulo Nascimento, em que a gente rodou a série em 2018. Em 2016, o Paulo já começou a me mandar partes do roteiro, a gente já começou a debater sobre personagem, a ir atrás de elenco, a pesquisar, sem contatar os atores, mas a tentar verificar que tipo de ator poderia fazer determinado personagem para poder trabalhar. Isso não é comum. Isso é comum quando o produtor de elenco já é o produtor de elenco daquele diretor. No caso, eu com os trabalhos do Paulo. Mas é um trabalho que é muito bacana, porque daí chega na hora, às vezes, claro, às vezes você pensa, a gente pensou em inúmeros atores na época, 2 anos antes de rodar, que chegou na hora e eles estavam com outros trabalhos, com outros projetos, e a gente não conseguiu chamá-los, né? Mas você já vai tomando ciência do projeto e vai sabendo como fazer essa decupagem e o que o diretor espera. E o que você busca nos atores, geralmente, você tem as características físicas, que aí o próprio roteiro vai te dizer, né? Perfil de idade, tudo. Mas você costuma pesquisar os tipos de trabalhos que aquele ator já fez para ver se ele se encaixa, se ele pode mesclar, por exemplo, um ator que faça muita comédia, mas você acha que o perfil dele físico, tudo combinaria com aquele personagem que é de drama, mas você mesmo assim pode escolher. Porque a gente fica muito preocupado enquanto ator, eu sou atriz também, com essa questão de você ficar estereotipado. Então, esse aqui só faz comédia, esse aqui só faz drama, e dos produtores não enxergarem as outras possibilidades no trabalho do ator. Né? Ontem, é muito engraçado você ter falado isso, ontem a gente estava debatendo com relação a isso na minha live com o Rodrigo França, lá no YouTube, exatamente sobre isso, até com relação
aos atores que são afrodescendentes e tudo mais, porque também rola isso. Eu, no meu trabalho, eu não peso se o ator ele é comediante, ele faz muita comédia, ele faz muito drama, o que ele pesa. Eu vou olhar os trabalhos que ele já fez e eu vou apresentar isso para o diretor. Para mim não importa se ele é um ator que só faz comédia. Às vezes você tem atores maravilhosos. Miguel Falabella, por exemplo. Miguel Falabella ficou conhecido, além do vídeo show, além de vários outros trabalhos que ele fez, ele ficou conhecido por fazer muita comédia musical. Mas o Miguel é um ator maravilhoso no drama. Entendeu? Ele já fez trabalhos incríveis. E às vezes ele acaba não sendo chamado, acaba sendo chamado para fazer mais comédia. Então, eu, Diego, produtor de elenco, eu costumo olhar fora da caixa. Eu costumo procurar fora da caixa. Inclusive, eu dentro dos trabalhos que eu faço, eu vou muito no YouTube, eu vou muito nas redes sociais, eu pesquiso muito, eu faço muita pesquisa, tipo, olhando os trabalhos dos atores mesmo. Já aconteceu de eu indicar ator que eu não conhecia, de eu entrar num perfil, buscar lá, começar a olhar vídeo de desconhecido para mim, né? E me deparar com atores maravilhosos e dizer, cara, eu quero conhecer esse cara, eu quero apresentar esse cara. Já aconteceu isso. O Igor Costa mesmo, que é meu colega lá no canal Papo Arte, o Igor foi assim. Tem uma escola que eu sou muito parceiro lá em Porto Alegre, que chama Take 04, que é uma escola que prepara atores para TV e cinema e tudo mais, uma escola que tem inúmeros profissionais super qualificados no assunto lá em Porto Alegre. E aí eu entrei no site da Take, eu estava precisando de um personagem para uma participação na série. Eu entrei no site da Take e comecei a olhar vídeo por vídeo dos atores, porque eu sabia que eles tinham vários atores lá que eram alunos deles, até que eu me deparei no vídeo do Igor. Eu não conhecia o Igor. E aí eu olhei e disse, cara, esse menino é bom, eu quero ele. Aí eu peguei e apresentei ele para o Paulo, o vídeo dele para o Paulo, e aí o Paulo disse, não, tá ótimo, pode fechar. Aí entrei em contato com a escola, entrei em contato com o Igor, e a partir daí eu e o Igor a gente acabou se tornando grandes amigos. Então eu vou atrás. Como é que você, pegando um material, você fala assim, esse vale a pena eu continuar assistindo, falando, esse material já descarta logo. Porque a gente ouve muito assim, os primeiros 30 segundos você ganha ou perde o produtor de elenco. O que significa na prática isso, ganhar ou perder o produtor de elenco? O que acontece? Quando você vai montar um reel, né, ou um videobook, enfim, a compilação dos seus trabalhos, os trabalhos de audiovisual que você já fez. Você, primeiro, não se pode fazer um vídeo maior do que 3 minutos. 3 minutos ainda é estourando a boca do balão. Diego, mas eu tenho vários trabalhos, eu já fiz fiz novela, fiz filme, fiz isso, fiz aquilo. Escolhe os melhores e coloca, não vai colocar tudo. A gente não precisa, a gente não tem, às vezes o produtor de elenco não tem nem tempo de olhar tudo isso. E aí, o que acontece com relação à sua pergunta? Os primeiros 15 segundos são muito marcantes. Por quê? É o lugar onde você tem que colocar o seu melhor trabalho, o trabalho que você ache que seja o melhor. Porque se os 15 segundos iniciais do seu vídeo me chamarem a atenção, eu vou querer assistir esse vídeo até o final, para ver o restante do seu trabalho. Agora, se os primeiros 15 segundos não me chamarem a atenção, talvez eu até olhe até os 30 para ver se tem mais alguma coisa, mas senão eu já vou para o outro. Porque é nesse sentido do ganhar ou perder. Porque quando a gente está num projeto e a gente busca e olha os trabalhos dos atores, geralmente nesses projetos, né, a gente nunca vai estar olhando antes e tudo mais, a não ser, é claro, que nem agora, a gente está na pandemia, então o momento de procurar os produtores de elenco é esse. É o momento em que os produtores de elenco, eles têm mais tempo, eles não estão na correria, eles vão poder olhar com calma. Então, o momento de procurar os produtores de elenco é agora. Mas quando a gente está num trabalho, a gente está lá completamente absorto naquele projeto e a gente está enlouquecido. E às vezes a gente precisa achar um personagem, então a gente tem que olhar vídeos de forma muito rápida. Então, se os primeiros 15 segundos não me chamarem a atenção, eu não vou nem perder tempo, eu já vou para o outro trabalho. É nesse sentido do ganhar e perder. Então, o que eu sugiro para os atores sempre? Inclusive, eu falo isso no meu workshop, né? Quando montar o seu reel,
coloque nos primeiros 15 segundos o trabalho que você ache mais foda, mais legal, mais bacana, o melhor trabalho que você fez. E aí eu não falo, tipo, se foi uma novela importante, um filme, não importa, pode ter sido um curta-metragem, independente, mas se você acha que aquela sua interpretação, a sua atuação, ela tá melhor nesse projeto, coloca esse como projeto inicial. E sempre que for mesclar dentro do Rio, coloque várias nuances de você. Um personagem mais alegre, mais pra cima, um personagem mais tímido, mais contido, um personagem mais cômico. Para o produtor de elenco perceber que você tem 1000 facetas. Porque isso também entra em jogo. Porque daí, tipo, se eu estou escolhendo um ator para um personagem, eu vou olhar, analisar aquilo ali, pegar e dizer, não, mas espera lá, esse aqui ele se encaixa aqui, mas ele se encaixa aqui, mas ele se encaixa aqui, ele faz isso, ele faz aquilo. Fica mais legal na hora de avaliar um ator. Então, os primeiros 15 segundos acabam sendo importantes por isso. O Video Reel... Bolei a articulação. O Video Reel... Agora, ele meio que substitui os videobooks que a gente fazia. Isso. O Video Reel, ele vem para ser uma compilação. O que acontece? Antigamente, o videobook, ele era ou uma compilação dos seus trabalhos, ou você ia num estúdio, gravava 1 minuto de cena, 1 minuto e meio, colocava ali e tudo mais. O Video Reel, não. O Video Reel, ele é apenas uma compilação dos trabalhos. Não tem mais. Até porque essa questão do videobook, eu até falo assim, se você é um ator, eu falo isso para todos os atores que eu conheço, se você é um ator que está no início de carreira, ainda não fez muitos trabalhos e tudo mais, vale a pena você ter um videobook, onde vai ter uma cena sua de 1 minuto, para que o produtor de elenco possa te conhecer. Entendeu? Era lá que a minha luz apagou. Apagou a luz aí. Apagou. Não pode deixar sua luz apagar. Volta a brilhar. Deixa eu ver aqui. O Alex entrou aí também, o Alex Mox. Alex, lindo. Alex tá aí também. E deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação ao teatro, você faz produção de elenco também no teatro ou só a produção dos bastidores da peça mesmo? Então, no teatro eu nunca fiz produção de elenco. Até porque a produção de elenco no teatro, agora que ela está começando também a ocorrer em peças dramáticas e cômicas. Antes ela vinha só no musical, né? Antes era o diretor e a produção que escolhiam os atores e tudo mais. Agora ela está começando a engatear para o produtor de elenco entrar no meio do espetáculo. Nos espetáculos eu trabalho sempre como ator ou já fiz produção, produção executiva, produção administrativa, contra-regragem. E teatro eu já fiz. A gente tem que fazer de tudo, né? A gente tem que se reinventar. Chamou, a gente vai. É assim. Você faz não sei o quê, posso Faço! Essa semana eu escutei de uma aluna que eu dou aula de técnicas vocais e a gente estava falando sobre sotaques. Aí eu demonstrei vários sotaques, expliquei que é pela coisa da articulação, a sonoridade. Aí uma aluna falou assim, professora, eu fui fazer um cadastro e aí foi perguntando lá que você sabia fazer, não sei o que. Quando chegou a parte do sotaque, eu só lembrei de você. Falei, vou falar todos do Brasil que eu sei que qualquer coisa eu te chamo. Vamos embora, sotaque a gente faz. É isso. E a gente tem que se jogar, porque se a gente não se joga... É claro, eu tenho uma coisa comigo que eu sempre falo, que é o seguinte. Eu sempre gosto de deixar claro se eu sei ou se eu não sei fazer. Pronto, minha luz voltou. Imagina se eu digo que eu sei pilotar moto e me escalam para andar de moto. Eu vou passar o vexame. Não, já aconteceu isso comigo num set. Eu levei uma bronca do diretor, porque foi assim, eu fazendo a produção de elenco, escolhi o ator e perguntei, você sabe andar de carro? Você sabe dirigir carro? Não, sei, tudo certo e tal. Carro automático, você sabe andar? Não, sei, já dirigi vários e tal. Ou na hora ele não sabia engatar a marcha do carro. Aí o que acontece? Aí o diretor ele vem pra cima de mim. Claro. Porque eu sou responsável por aquele ator. Como é que você não perguntou se o menino sabia e tal? Ele disse que sabia. E aí você fica numa saia justa. Então o que eu sempre faço?
quando me chamam para um trabalho e eu nunca fiz determinada coisa, eu sou muito claro. Eu digo, ó, eu acho que eu sei fazer. Eu nunca fiz. Eu acho que a sinceridade, porque daí se a pessoa ela te chama, eu dou o exemplo mesmo desse do platô, ano passado, quando me chamaram, eu disse, olha, eu já trabalhei como platô na publicidade, mas publicidade não é cinema. Publicidade é uma diária, 2 diárias. Entendeu? Muito Você vai lá, rápido, né? vê lá a pré-produção, que é 1 dia, e vai pra filmagem, 2 dias, deu, acabou ali. E eu falei, eu deixei bem claro, não, mas a gente te quer. Eu disse assim, olha, eu nunca fiz. Aí depois eu sentei, que eu não conheci o diretor pessoalmente, tinha feito um único trabalho com ele, que eu fiz tinha feito uma participação no filme Diminuta, que ele dirigiu, o Bruno Saglia, e aí eu sentei com ele e disse, olha, Bruno, é o seguinte, você tá me conhecendo agora, a gente já trabalhou juntos numa diária, muitos anos atrás, mas eu quero que você saiba, eu nunca trabalhei como platô. Quero deixar isso muito claro. Eu tô aqui totalmente disposto, eu quero fazer, quero ajudar, mas eu quero que você saiba que eu nunca fiz isso. Você Tem tá que ser ciente honesto, disso? né? Você Tem tem que que ser ser honesto. honesto, porque não adianta colocar que sabe fazer isso, isso e isso e chegar na hora, né? Não conseguir, ou você vai se queimar e o produtor de elenco vai ficar danado contigo. Não Não, vai. e aí existe exatamente esse lugar, porque daí o ator, às vezes, ele tá na ânsia de pegar um trabalho, aí surge um trabalho grande, por exemplo, um filme que ele gostaria de fazer com um diretor foda e tal, aí ele topa. Só que aí, tipo assim, esse teu topar é uma coisa que você não... A não ser que você faça o seguinte, que eu já vi atores fazendo deu certo. O ator, ele topou precisava fazer uma cena para andar a cavalo, por exemplo. Ele nunca tinha andado a cavalo na vida, disse, não, eu ando. Aí ele pagou do bolso dele um curso, ele foi lá, aprendeu a andar a cavalo, e aí quando chegou no ensaio, ele sabia andar. Aí Mas é outra coisa, aí né? é outra coisa. Ele foi lá e ele aprendeu, ele foi atrás disso. Mas se não, o que acontece? Você chega lá no set, você se queima. Você queima o produtor de elenco, mas o ator vai se queimar muito mais. Muito mais, claro. Que aí o produtor de elenco vai falar, não chama esse cara aí não, que ele já me deixou numa fria. Não dá. E aí me fala uma coisa, você tem esse canal no YouTube do Papo Arte, né? Que Isso. você chama pessoas do meio também para conversar e tudo. E faz leitura dramatizada também. Vocês fizeram a Navalha na Carne essa semana que eu assistia. Na segunda, não foi? Foi segunda, a gente fez Navalha na Carne com a Maria Zilda Bethlen. Inclusive, a Maria Zilda Bethlen vai estar, a partir de agora, 2 vezes por mês com a gente no nosso canal, fazendo leituras. Que ela massa. amou fazer a leitura. Ela disse, eu quero estar junto com vocês. A gente disse, poxa, bora. E ela vai estar sempre com a gente. Se quiser, eu e o Alex também podemos fazer. Vamos trazer vocês. Você e o Alex são super convidados. Agora, me fala essa questão da leitura dramatizada, porque eu fiz uma avaliação desse negócio de estar online e tudo, né? A minha matéria prática teve que se transformar em prática virtual. E aí a minha proposta para eles foi a execução de uma leitura dramatizada. Cada grupo tinha que escolher lá um texto e fazer a leitura dramatizada. Quais são os aspectos que você considera importantes para fazer uma boa leitura dramatizada, que é totalmente diferente da interpretação no palco daquele texto? Então, é louco isso, porque eu já assisti várias leituras dramatizadas, principalmente no teatro, assim. Eu já fui convidado para assistir algumas aqui em São Paulo. E eu acho que o que é mais importante, além de você colocar exatamente o que o texto tá dizendo e tentar entender a postura, eu acho que a diferença entre você interpretar e você fazer uma leitura dramatizada é que na leitura dramatizada você ainda está buscando, tentando construir aquele personagem, entendendo o que é aquela história. E a gente tem uma coisa no nosso canal que a gente faz, eu e o Igor, por exemplo, eu às vezes não, porque sou eu que acabo escolhendo as cenas, debato com o Igor e tal, e transcrevo, então eu sou obrigado a ler antes. Mas quando é o Igor que faz, a gente sempre tem esse blend de, tipo, não ler a história e chegar na hora e só ler na hora, só saber do contexto que está por trás daquilo para poder ler na hora. Porque a leitura dramatizada não é nada mais do que isso, do que você ler ali na hora e tentar entender o que está por trás, o que está dentro daquele contexto. E aí, é claro, se você vai fazendo 3, 4, 5 vezes a mesma leitura, chega uma hora que você já está começando a construir o personagem. Sim, que não é a proposta. sim.
Sim, a proposta da leitura dramatizada é diferente, né? Até porque se você começa a ler muitas vezes, você já vai decorando também, né? E no processo de decorar já interfere na no interpretação. objetivo da leitura dramatizada, né? E Mas o que é aí, legal você na achou leitura. que ficou bacana assim pelo YouTube? Porque às vezes as pessoas podem ter um certo preconceito. Ah, mas eu vou assistir pela internet, pelo YouTube, né? Será que tem o mesmo ganho de emoção? O que você achou? Então, a gente já vinha fazendo aqui no Instagram, só que, claro, infelizmente no Instagram a gente só consegue colocar 2 pessoas. Eu até descobri É, como colocar mais de uma pessoa. Teve um dia que a gente fez uma live, eu, a André, a Thalita, eram 6 pessoas no Instagram, mas na live. conseguiu? Eu consegui, tem um aplicativo, tem um programa que você consegue. Só que o Ah, problema é que esse programa ele é interligado pelo Zoom. Então, só quem abre a live é que chama os seus seguidores. Das outras pessoas não ficam sabendo. Então, acaba não ah, sendo interessante, porque daí, tipo assim, aí eu te convidei. Aí tá eu, você, o Alex, a gente tá fazendo uma live de 3 aqui. Só que daí eu abri, porque quem tem o programa é que consegue abrir a live. Aí eu uhum. abri, vão vir só os meus seguidores. Aí, por exemplo, as pessoas que te Entendi. conhecem não vão te ver, não vão ver o Alex. Aí não é Entendi. interessante. Aí a gente até. Eu fui atrás disso e tudo mais, porque a gente queria fazer a live no Instagram, continuar no Instagram. Quando a gente descobriu isso, a gente disse, cara, vamos migrar para o YouTube. O Igor chegou com essa proposta para mim. O YouTube, querendo ou não, é muito engraçado isso, né? Que as pessoas falam, mas o YouTube lá, não. O YouTube é mais antigo do que o Instagram, né? Sim, sim. E é uma ferramenta totalmente para vídeo, mas o Instagram veio com essa demanda de vídeo absurda, assim, né? Ele veio atropelando o YouTube em tudo. Só que aí a gente disse, cara, vai ficar um formato muito mais programa de televisão e vai ficar um formato muito mais legal, porque ficamos nós 3, né? O convidado, a gente Aham. sempre deixa o convidado no meio. Então fica um bate-papo, é interessante na hora de ler, fica muito melhor do que ter um do lado do outro, né? Que é o nosso Uhum. formato no YouTube, do que um embaixo do outro. É E daí verdade. a jogada, a gente consegue jogar para o lado, claro, lembrando do espelhamento da câmera, por isso que a gente sempre deixa o convidado no meio, a gente consegue jogar um para o lado e um para o outro, tentar fazer essa interação, por mais difícil que seja, porque na tecnologia, no vídeo, é muito complicado você ter essa troca, né, que a gente tem quando a gente está presencialmente. Andréia entrou. Entrando um monte de gente. Ó, peraí, deixa eu ver Alexandre quem foi que Cardoso. falou. Glencis, eu acho. Amo o YouTube porque eu consigo ver no meu tempo. Sim, o YouTube ele facilita isso. Você vai lá naquele canal, eu quero ver a programação do Papo Arte. Aí você vai no canal e vai assistindo tudo ali, né? Ó, um monte de gente Ó, quer ser convidado, Diego. Agora eu acho que eu te coloquei numa fria. Alexandre quer ser convidado. O Chico Pierre já tinha dito ali em cima também. Agora ator não vai faltar para fazer com você. ator não vai faltar. Alexandre, a gente combina, Xingu. O Alexandre Cardoso é meu parceiro lá de Porto Alegre, um grande ator. E me diz uma coisa, falando de sotaque, como é que foi para você essa questão do sotaque gaúcho quando você foi para São Paulo? Teve Então, alguma restrição? Te orientaram de alguma forma a neutralizar o sotaque ou não? Então, o que que acontece? Quando eu fazia a minha formação lá em Porto Alegre, eu fiz 2 anos um curso chamado Escola de Atores TV e Cinema, que inclusive o Wolf Maia fala que a escola de atores dele aqui de São Paulo foi a primeira, não é. A primeira escola de atores foi lá em Porto Alegre, inclusive comandado por ele, porque ele é muito engraçado, porque ele fazia a seleção, analisava, né, fazia a análise das cenas finais e tudo mais, isso lá em 99. Então, era uma escola que já nem existe mais essa Século escola. passado. Século passado. E a minha formação foi nessa escola, de 2006 a 2008, e essa escola tinha uma fonoaudióloga. Então, a gente tinha uma aula com uma fonoaudióloga uma vez por semana, uma aula de 2 horas. Então, ela nos dava exercícios, preparava a nossa voz, trabalhava individualmente com cada um de nós. E isso
me acrescentou muito na suavização do sotaque. É claro que quando eu chego aqui em São Paulo, por eu morar em Porto Alegre a minha vida inteira, praticamente, quando eu chego aqui em São Paulo, meu sotaque gaúcho é muito forte. Mas aí, à medida em que eu vou ficando aqui, eu comecei a fazer esses exercícios também que ela tinha me colocado, eu vou dando uma suavizada. Hoje é muito engraçado, porque eu vou para Porto Alegre, eu fico uma semana em Porto Alegre, eu já falo falando bate e tudo. Mas sotaque é rapidinho, ele volta, né? Até porque é a sua Ele língua vem... materna, né? Você vai ali é o que está dentro de você, né? Aí volta para São Paulo, tem que tirar tudo de novo. Exatamente. E aí é muito engraçado, que eu chego lá em Porto Alegre, o povo diz assim, lá vem ele com sotaque paulista e tal. Aí eu chego aqui em São Paulo e diz assim, voltou de Porto Alegre, você tá carregado. Então fica nesse lugar, assim. É verdade. Agora, mas eu uso exercícios de suavização de voz pro e sotaque. você acha que é o que está se pedindo no momento? Que os atores, eles tenham seja, assim, não seja capaz de saber da onde você vem. Que eu possa encaixar você em qualquer lugar. Depende do projeto. Eu acho que a gente vive agora um outro momento, né? Um outro lugar. A gente nem sabe como que vai ser o audiovisual daqui para frente, na minha isso opinião. É uma pergunta também. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? E aí, eu acho que essa questão do sotaque, ela já foi um grande questionamento. Ela já existiu esse lugar. Eu lembro quando eu comecei a fazer os cursos de interpretação, o sotaque, não, você tem que ter um sotaque neutro, porque não pode, porque isso, porque aquilo, aquilo outro. Agora, como a gente está aí numa globalização, onde a Maria Zilda fala isso muito, aí a Andréa Matar fala também isso nas lives dela, que é tipo assim, a gente vive um mundo hoje em que se descobriu que eu não preciso ir para Nova York fazer um curso. Eu posso acessar esse curso online e fazer esse curso aqui, eu não pago passagem, eu pago só o valor do curso, está tudo certo. E aí o curso acaba saindo mais barato, porque a pessoa também não dá o curso da casa dela. Tipo assim, a gente está reinventando algumas coisas e se redescobrindo. E automaticamente torna-se um mercado muito mais global. Então, até me perguntaram esses dias, eu não lembro quem foi, acho que foi numa live, mas Diego, você acha, ou no Zoom, você acha que é preciso ir para São Paulo? Foi no Zoom, um amigo meu. Você acha que é preciso ir para São Paulo para carreira e tudo mais, dentro do audiovisual e tudo mais? Hoje eu acho que não mais. Hoje eu acho que a gente está num momento tão global em que, se eu quiser, eu enquanto produtor de elenco, ou enquanto profissional da indústria audiovisual, eu quiser um produtor, um ator, ou quem seja para montar a minha equipe, se ele for bom, não importa onde ele está morando. É óbvio que vai impactar nas questões de cachê, vai impactar nas questões de passagem aérea, mas também ocorre aquilo, do tipo, que é o que eu falo, tipo, você vem, a gente quer você, mas a passagem aérea é por sua conta, a gente tem um lugar para você ficar e tal. Essas coisas, elas estão tomando essas proporções, e eu acho que a partir desse momento, ainda mais agora que a gente está no Covid ainda, e a gente ainda está se redescobrindo, reinventando, e a gente descobriu essa plataforma que é nova, porque estava conversando com o André esses dias, assim, é difícil você pegar uma câmera e gravar, por mais que você já tenha trabalhado com audiovisual, que você já tenha feito coisas para câmera e tal, é completamente diferente um celular. É completamente diferente uma câmera de um computador. Sim. Na hora de você gravar. Então, eu acho que a gente está caminhando para um lugar onde a gente está se redescobrindo nisso. E dentro dessa redescoberta, aí entra na questão que você falou, do sotaque, eu acho que talvez, é óbvio que sempre vai ser necessário o sotaque mais suavizado, para que não seja nem o do Rio, nem o de São Paulo, nem o do Sul, nem o do Nordeste, porque as pessoas falam, paulista não tem sotaque. Não tem sotaque uma ova. Você vai pra Moca... não, mas aí as pessoas falam aí, porque aqui no Rio falam que carioca que não tem sotaque. Não, aí é outro. Então tem que suavizar. Eu acho que todos os estados, eles têm as suas características linguísticas, sei lá como é que fala isso, você sabe falar isso melhor do que eu. Sim. Mas as suas características com relação a sotaque e tudo mais. Mas a gente caminha para um lugar onde
se eu quiser gravar com um recifense, por exemplo, eu vou querer o sotaque dele. Não vou querer que ele perca. Sim. E a gente está num lugar também de retratar cada vez mais as regiões do país, né? Então acaba sendo diferente. Isso vai para uma pergunta que eu quero te fazer com essas plataformas de streaming que estão chegando, né, agora. Antes a gente tinha o eixo Rio e São Paulo por conta das maiores emissoras estarem concentradas, estarem sediadas ali, né? Sim. E agora não, agora a gente tem as produções regionais, né? E são vendidas para o mundo todo. Então eu posso apresentar, o cara lá de Manaus apresenta um projeto, a Netflix compra, ele monta, produz lá em Manaus e joga para todo mundo assistir, né? Como é que tá, assim, na sua visão como produtor, como é que o mercado está se abrindo, está recebendo essas novas plataformas? Como é que está para o trabalho do ator também isso? Então, eu vou te dar o exemplo dessa produtora que eu trabalho muito lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sempre foi, não puxando farinha pro Rio Grande do Sul, bem pelo contrário. Mas o Rio Grande do Sul, ele sempre foi um estado que ele sempre teve quase grudado no eixo Rio-São Paulo na questão audiovisual, né? Sim, sim. A gente existia uma emissora, a emissora afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, a RBS, ela promovia uma vez por semana curtas-metragens gaúchos, histórias curtas, séries, todas produzidas localmente. Então, os atores, eu lembro dessa época em que a gente se debatia para pegar um teste, para poder, porque era uma grana legal e você ficava conhecido no Rio Grande do Sul todo. E fora isso, de uns anos para cá, quando surgiu o streaming, as produtoras grandes do Rio Grande do Sul começaram a produzir para essas plataformas e começaram a tentar vender para essas plataformas. Inclusive, tem um canal da NET, da Claro, desses de TV a cabo aí, que se chama Prime Box, que passa no Brasil todo, que é gaúcho. E que faz várias produções gaúchas e acaba passando para o Brasil inteiro. Então, o que acontece? O Rio Grande do Sul já fazia isso. Eu acredito que outros estados também passaram a fazer cada vez mais. E as plataformas, depois que foi criada aquela lei onde 40% ou 60% dos projetos de streaming, de televisão a cabo precisam ser nacionais, aumentou muito a demanda. É claro que daí depois a gente tem uma quebra aí dentro da cultura, dentro da política e tudo mais, que é uma outra questão. Mas a gente tem ali várias formas de produzir conteúdo, de fazer conteúdo, e essas emissoras, esses canais de streaming, estão completamente abertos para comprar esses produtos. É claro, você tem que ter um produto de qualidade. E saber, e a produtora, claro, quem faz tudo isso é a produtora física mesmo, né? A produtora jurídica, no caso, a sede. E ela que vai atrás disso para poder desenvolver e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem muita porta se abrindo e tornando-se cada vez mais global. Então, se tem uma produtora lá em Manaus que antes não tinha acesso, agora vai passar. Agora tem, né? Agora pode vender até para os Estados Unidos, se quiser. Pode vender até para os Estados Unidos. Direto. Isso que é fascinante. Você acha que está com carência de algum tipo de profissional no audiovisual? Como assim? Ator, a gente sabe que tem ator demais, mas assim, roteirista, iluminador, câmera, figurinista. Olha, eu já trabalhei com tanta gente, graças a Deus, tanta gente bacana e legal. Eu acho que a gente não tem carência de profissionais. Claro, se você pegar na maquinária, por exemplo, que é o pessoal da graxa, que é o pessoal que pega pesado dentro, você vai ver que vai ter um grupo muito menor e muito mais restrito, assim como bons diretores de fotografia. Mas eu acho que a gente não tem carência, a gente tem profissional pra caramba no mercado, tem que descobrir, né? Tem que ir atrás. A Mônica Catalani, que é essa diretora de produção que eu trabalho muito, que é uma grande amiga, para mim uma das melhores diretoras de produção das quais eu já trabalhei, ela faz muito isso, ela pesquisa, ela vai atrás de bons profissionais, ela tenta conhecer quem é que está no mercado. Eu acho que é a mesma questão que o produtor de elenco vai atrás de novos atores,
E daí fala assim, mas o produtor de elenco sempre chama o mesmo ator pro trabalho. Isso é mentira. E eu vou dizer por que é mentira. Tem muito essa ideia mesmo, assim, né? Que a gente vê sempre as mesmas caras, aí você fala, é tudo carta marcada. Aí eu vou explicar. Como eu sou produtor de elenco e sou ator, eu descobri uma coisa. Você sabe dos dois lados. Eu sei dos dois lados. E aí eu passei a descobrir uma coisa, porque em determinado momento você se dá conta que eu, enquanto produtor de elenco, estou chamando os atores os quais eu sempre trabalho. Uhum. E aí eu, em determinado momento, peguei e me dei conta e disse assim, pera lá, mas isso era uma coisa que eu reclamava antes enquanto ator. Por que eu estou fazendo? E aí eu comecei a fazer um estudo e uma pesquisa de campo para descobrir, e aí foi onde eu criei o meu workshop Solidificando Sua Carreira de Ator, que eu dou lá em parceria com a Take, para falar sobre isso, porque eu descobri o seguinte, eu não vou falar o que eu descobri, mas eu vou falar mais ou menos o caminho, porque quem quiser saber o que eu descobri, faz o meu workshop. Claro, também, né? E a gente vê. Mas assim, o que eu descobri? Eu descobri que 10% de todos os atores, isso fazendo uma pesquisa, olhando, 10% fazem a mesma coisa. E esses 10%, por fazerem essa mesma coisa, eles são chamados. Os outros 90% não fazem essas coisas. E aí ficam reclamando que não são chamados. Então, tipo assim, o que acontece? Por que sempre... Não sempre, né? Porque... Não, mas muitas vezes você Mas vê os muitas mesmos. vezes, alguns atores são escalados diversas vezes. Por conta disso. Porque esses 10% fazem coisas que os outros 90% não fazem. Claro que, isso é uma outra coisa que eu falo no workshop, não depende só de você fazer isso para você ser chamado. Depende disso, depende de uma série de outras coisas, inclusive sorte. Porque às vezes, porque até você fazer os 10%, você já está uma etapa acima dos outros. E você fazer as outras coisas até você chegar no produtor de elenco, tem um caminho também a ser percorrido. Mas eu acho que o mercado caminha... porque assim, aí eu falo enquanto produtor de elenco, quanto amigos profissionais que são produtores de elenco também, que eu já tive essa conversa. Por um produtor de elenco, não há nada mais grandioso e mais valoroso do que descobrir um novo ator, do que descobrir e lançar um talento. Eu me orgulho pra caramba, porque o Bruno Cabrerizo, que hoje é galã e tudo mais... Sim. Fez O primeiro trabalho do Bruno que ele fez aqui no Brasil, ele fez comigo. Eu trouxe o Bruno de Portugal junto com o Jaime, onde a gente prometeu para ele. O Jaime disse assim, eu quero esse ator, eu quero esse ator. Eu fui atrás, eu não conheci o Bruno. Ele fala isso em todas as entrevistas. Eu fui atrás, eu pentelei o Bruno. Eu disse, Bruno, por favor, venha, você não vai perder essa oportunidade. É o Jaime, ele estava em novela. Foi uma função. O Jaime pegou e disse assim, se ele vier, eu faço de tudo para colocar ele como protagonista da minha próxima novela. E aí ele veio, o Jaime batalhou para ele ser o protagonista da novela, ele foi protagonista, estourou e virou esse galã aí da Globo. E eu me orgulho pra caramba, porque, tipo assim, eu fiz parte disso, eu trouxe ele pra cá. Claro que, juntamente com o Jaime, que foi quem falaram o nome dele, ele pediu para eu pesquisar, a gente trabalhando em conjunto, a gente trouxe ele. Mas eu fico muito orgulhoso, porque o Bruno pega e fala de mim em todas as entrevistas que ele dá, como se eu, e realmente eu fui, quem trouxe ele pra cá inicial dele aqui no Brasil. Ele aqui no Brasil. Exato. Então, para um produtor de elenco, isso é muito importante. Se eu pego e te apresento, você é uma diretora, eu te apresento um ator que você não conhece, e esse ator manda muito bem, nossa, Sim, incrível. É o seu troféu, né? É o seu prêmio. Não tem o Oscar de melhor produtor de elenco, não sei, mas o seu troféu tá vendo os seus atores que você descobriu, que você acreditou e investiu, estarem crescendo, né? E o que você considera assim? Todo ator precisa ter isso. O que um ator precisa ter, na sua visão, na sua opinião? Estudo. Não adianta você ser um excelente ator, ter técnica, saber chorar, fazer uma boa interpretação, se você não estudar. A Laura Cardoso fala muito isso, já falou isso em várias entrevistas.
Eu acho que... Eu até fiz um workshop agora com o Paulo Betti, há um tempo atrás, também, que ele também citou isso. Não adianta. Sabe o que vai acontecer? Se você não estudar, se você não pegar e não ler um bom livro, não pesquisar, não se inteirar de quem foram os grandes dramaturgos, de quem foram os grandes profissionais do cinema, não ter conhecimento da sua área, vai acontecer de você chegar num jantar, que acontece, isso acontece, e você tá lá num restaurante, dali a pouco te chamam para sentar à mesa, e tá, sei lá, tá lá o Gabriel Vilela, um grande diretor de teatro aí conhecido nacionalmente. Ele tá lá sentado o Gabriel Vilela, ele te convida porque tem um amigo em comum que convida você para sentar na mesa dele. O que você vai ter para falar com o Gabriel Vilela se você não tiver estudado? E aí, às vezes, você perde uma grande oportunidade por não ter conhecimento. Então, antes de mais nada, não adianta você ser um excelente ator. É claro que adianta, óbvio, né? Você tem que ser um excelente ator. Mas não adianta se você não acrescer o seu intelecto, se você não acrescer a isso o seu estudo, a sua leitura, conhecimento. E aí, quando eu falo de conhecimento, não é que você precisa dominar determinado assunto, mas você precisa saber. O Paulo Betti, inclusive, pegou e falou no workshop uma coisa muito interessante, que ele pega e fala assim, aí você está lá sentado com um diretor foda de um filme, de uma novela, alguém que você admira, e aí você chega e recita um poema de Carlos Drummond de Andrade. Poxa, o cara vai olhar e vai dizer, poxa, mas que menino é esse? Quem é isso? E é óbvio que ele faz uma brincadeira, você não vai pegar e vai recitar lá. Mas... Vem cá que eu vou recitar agora. Mas entendi, mas é um diferencial. Você vê assim, pô, esse cara, ele tá realmente inserido no meio, né? Ele tem pesquisa, tem estudo, tem formação. Né? Quantos atores, dali a pouco você tá numa... Eu já recebi atores na fazer faculdade de teatro que disseram para mim que ia escolher o teatro porque não precisava ler. Aí eu falei, quem te enganou? Como assim não precisa ler? Nossa, esse é o maior erro. Falei, é o maior erro. Uma das coisas que a gente mais faz é ler. Você tá no curso errado, amigo. Você tá... Começa pelos roteiros, pelas peças, meu filho. Tem que ter muita interpretação de texto, né? E eu acho que a riqueza do trabalho é essa. Tem a minha visão, tem a sua, tem a do autor, a do diretor. Cada um vai trazer uma impressão para aquele mesmo texto, né? E como é que você acha que vai ficar esse nosso meio artístico ainda durante a pandemia? Porque, assim, vamos ser os últimos a voltar efetivamente, né? Teatros serem reabertos vai demorar ainda. Né? Você acha que as produções eles estão investindo em trabalhos pelo YouTube, pela internet, remunerando os profissionais, né? Porque muitas vezes a gente faz, né, só para continuar na atividade, mas já existe um caminho? Você tem conhecimento? Então, a gente tem aí duas plataformas, né? Tem o Teatro Petra Gold, que tá com esse projeto que começa agora em julho. Né? Os ingressos começaram a ser vendidos essa semana. É óbvio que são vários artistas mega conhecidos do público, mas esses artistas não estão recebendo nada. O dinheiro é todo voltado para os técnicos e profissionais que estão desempregados e até mesmo os que estão trabalhando no projeto. Então, é um projeto super bacana, com ingressos à venda a partir de R$10. R$10. Ingresso solidário. E aí, o que eles fazem? Vai o ator pro palco lá no Teatro Petra Gold, aí no Rio de Janeiro. Vai lá, vai uma equipe de câmera com toda a parafernália, aí dá 2, 3 horas, troca, equipamento, EPI, nananana, filma e transmite essa filmagem ao vivo, como era feito na época. Eu acho que a gente está vivendo, eu até brinco, né? A gente está vivendo os primórdios da TV Tupi, né? Teleteatro. Porque a gente está fazendo tudo ao vivo de novo, não existe mais o gravado. O gravado está ultrapassado. Agora é tudo ao vivo, como era antigamente. Entendeu? Só que, claro, agora, ao contrário de antigamente, a gente consegue fazer as coisas de casa. Abre uma câmera, abre o celular aqui, você já está online. Para o mundo inteiro, né? A expansão é muito maior. Mas esse projeto do Teatro Petra Gold, ele é um projeto super bacana, porque eles abrem a câmera, filmam, jogam no streaming, quem pagou tem acesso a esse link. E aí esse dinheiro é revertido para os profissionais. Outro projeto que é legal também é o Em Casa com o Sesc, que o Sesc tem contratado aí algumas obras, alguns espetáculos teatrais
E aí o Rodrigo até estava nos explicando isso, porque o Rodrigo fez um espetáculo dele no Em Casa com o Sesc, estava nos explicando isso ontem na live. Vai uma equipe com 3, 4 pessoas para sua casa, todos mantêm 1,5 metro de distância, tem toda uma parafernália. E apresentam na sua casa. E aí eles filmam com uma puta câmera, com uma puta internet, eles filmam e eles te pagam um cachê por conta desse espetáculo. Fora isso, tem vários projetos culturais sendo abertos. O Itaú abriu o projeto. O Itaú abriu, eu me inscrevi no do Itaú Cultural e agora a Funarte também. Não... Ah, o da Funarte eu não fiquei sabendo. Da Funarte. Não, é Funarte mesmo. Ah, da Funarte? Abriu, eu te mando depois no WhatsApp, mas abriu um edital também agora e vai até início de agosto as inscrições, então tem tempo de fazer o projeto. Diego, nosso tempo aqui está acabando. Eu queria... Foi tão legal. Depois eu vou conversar com você lá no Papo Arte. Fala aí do Papo Arte e se você tem algum contato que você... Lucas falou, festivais, quero, preciso, estarei. Eu marquei você no Instagram, Lucas, no festival. Aí, e se tem algum contato, assim, você recebe material de atores, algum site que possam te procurar, ou se inscreve lá no Papo Arte para assistir? Então, tem o meu site www.diegodelima.com/wix. Agora eu já não lembro se é o Wix a barra primeiro, /produtor. Tem lá meu e-mail, mas eu posso botar meu e-mail aqui também. Tá. Deixa eu botar aqui, fica mais fácil. Bota aí, depois você me manda também, que aí eu coloco junto na descrição da live também. Pode pôr, não tem problema nenhum. Meu e-mail está disponível. Eu recebo vários materiais. Eu até costumo falar para os atores, eu digo assim, gente, às vezes eu não respondo, porque às vezes eu não tenho tempo de parar, olhar com calma e responder. Mas eu vejo o material de todo mundo que me manda. De todo mundo mesmo. Principalmente quando eu estou num trabalho. Se eu estou num trabalho, aí eu vou lá para os e-mails de 2, 3 anos, cato, vou olhar. Se for preciso, eu entro em contato com o ator, peço material de novo. Eu realmente faço isso. Quem me conhece sabe, eu vou atrás, estou sempre buscando novos atores, até para conhecer mesmo as pessoas. E o pessoal seguir lá no YouTube Papo Arte. Né? Por favor. Canal que conversa com atores, com pessoas do meio artístico e tem leitura dramatizada também, né? Toda semana ou 2 vezes Toda por mês? Segunda, quarta e sexta, às 17 horas, canal Papo Arte no YouTube, sempre com um convidado especial. Amanhã a gente vai ter o Alexandre Lino aí fazendo o Porteiro Walt Disney. Na segunda-feira a gente tem o Marcos Breda e tem a Andréa Matar também na semana que vem. A gente está fechando aí. E já tem a Luana Piovani, já confirmou, a gente está vendo data. Murilo Rosa já confirmou, a gente está vendo data também. Uma galera bem bacana. Então, gente, segue lá o Papo Arte no YouTube, que é mais um canal para a gente estar aprendendo, estar estudando, estar trocando. Diego, eu quero te agradecer muito por você ter topado participar aqui. Eu que agradeço. Foi muito legal, muito divertido. Diego eu conheci também por conta da live da Maria Zilda Bethlen. E aí lá os fãs da Maria Zilda são fãs do Diego também, porque ele responde todo mundo. É super doce com todo mundo. Isso é muito legal, muito legal. Muito obrigada, viu? E a gente vai continuar se falando aí. E sempre que precisar, pode me chamar. Eu já não tô nem mais querendo sair daqui. Eu tô adorando essa live com você. O Luke perguntou qual a chance de ler Chekhov. Vou propor isso, Luke. Pode deixar, eu vou botar na pauta pra gente ler Chekhov, que é necessário. Obrigada, gente. Obrigada aí. Quem chegou atrasado, a live vai ficar salva. É só buscar lá no meu feed, no IGTV, que vai estar tudo salvo lá. E quem ainda não me segue lá, que lá no meu Instagram tá o link do Papo Arte também. É Diego de Lima, né? O com Instagram. 2 L's. Diego de Lima com 2 L's. Então, vamos lá, gente. Beijo, 8h30, a gente se encontra lá na live da Maria Zilda Bethlen. Hoje com Herbert Azul. Beijo, Diego. Beijo. Muito obrigada. Tchau, gente. Eu que agradeço. Tchau, tchau.